Vamos lá, pessoal. Então, tem vários autores, somente o Mascarenhas, que está em edições aqui nesse comitê da presidência, e vem ao vínculo comigo em campos de títulos e anexos ligados também aos temas, em núcleos ligados à corporidade, observou que a sociedade brasileira, a visão do branco sobre os negros oscilava entre os polos positivo e negativo. O homem branco via ao negro como um preguiçoso, pouco confiáveis, descuidados, falsos, sujos, pervertidos, inconstantes, supersticiosos, selvagens, briguentos, depravados, burros, primitivos, beberrões, incontroláveis. Aqui tem uma fonte aqui da Roosevelt, 1993. Roosevelt, coloca, ou seja, entre os estereotipos positivos. Aí, baiano, toda vez que me chamavam para jogar bola, chamava de baiano, porque tem, aliás, baiano aqui, né? Então, baiano só trabalha meio-dia. Só faz, tem que fazer. Então, são maneiras importantes. Me chamavam, a mim, ok, pessoal, a mim. Então, a mim, por favor, vou fazer o feedback aqui, ó, funcionário. Então, as emoções sobre essas questões da razão, as características da raça, o espaço. É lógico, quando eu falo sobre eugenia, eu vou falar sobre hegemonia. Se eu falar sobre hegemonia, eu vou falar sobre etnografia. Se eu falar sobre etnografia, eu vou falar sobre multiculturas, por aí vai, entre essas teorias que relacionam ao cabelo, o formato, o rosto, o tipo de cabelo, a coloração, a transformação. Tempos atrás, entre os preconceitos do Brasil, estou conseguindo agora, porque se eu fosse para uma escola, com o cabelo, independente que seja, eu tinha que estar com o cabelo conforme ao campo formal. Eu sei que houve tempo atrás, que estavam falando daquele ucraniano, né? Ucrânia, que ele estava sem paletó, está lá do jeito. Eu gosto de ficar daquele jeito, aquele modo ali, modesto. Não modesto, muitas vezes a roupa não vai dizer muito, é lógico que é bom, ela vai falar, como o carro fala, como um imóvel fala, ele fala muito, a mesa fala muitas coisas. Como eu falei para a Santiana, ela como coordenadora ali falou muito, ela me deixou sozinha lá, eu fiquei lá. Mas se eu fosse um expert, um dono ali de uma faculdade, universidade, então são preconceitos, origens, que nos traz o campo de hipodescendência. Não é questão de hipócritas, é lógico que tem médicos, mão talentosas. Mas gente, quem me dera se eu fosse mão talentosa na época. Falaram comigo que era mão talentosa. Aí eu falei, gente, eu estudei bastante sobre a área de empresa, estudei sobre o ópio, muitas coisas sobre preconceito racial. Vocês querem que eu movimente mais? Quer que eu fique mais nos campos spamistas? Né? Expandamos os espartanos? Né? Será que a palavra spam está relacionada a espartano? Será que eu tenho essa descendência mista também? Então, o preconceito e a disposição, é lógico, nos traz condições aos membros da população. O racismo, a questão brasileira percebe colocações da raça. E a discriminação apenas na esfera privada. E difunde a universidade as leis que impõem a desigualdade nas condições de vida. Mas a assimilacionista cultura, assimilacionista cultura, ok? É uma tese para mim aqui. Assimilacionista que vai simular que você é algo que está integrante. Tempos atrás agora, eu consegui passar em ciência de religião, eu perguntei. Mandou eu tirar o boné, eu estava de regata, ela estava falando sobre perfil profissional, senhora, uma mestra. Eu falei, senhora, existe a palavra segregação ainda? Ela falou, não sei, vou saber o que. Existe a palavra consciência crítica? Consciência ingênua? Não sei. Será que eles falam de Paulo Freire ainda? Eu fui errado para falar de Paulo Freire. Então, a palavra segregação significa que na época as instituições de moços e moças também tinham orfanatos também ali, que ficavam o quê? As pessoas ali fechadas no local, sem estar inserido. É uma zoologia. Ou seja, é lógico que é um tipo de pessoa diferenciada. Eu não vou falar que eu vou aguentar estar em alguns lugares sobre questão de inclusão. É lógico que eu posso tocar referência com o Sólio. O Sólio vai citar o Rabelo.
que o Rabelo vai gostar do sonho, porque o sonho fala sobre a avaliação. Aí você vai lá e coloca para algumas pessoas referências. Então, ou seja, são fatores ligados sobre a avaliação. Então, são fatores ligados ao tipo, né, ideal europeu, a sociedade, as valorizações, o racismo. Nós olhamos algumas seleções brasileiras ligadas ao esporte e espetáculo. Aparecia um negro, ficava em destaque, como a Holanda, como a Alemanha, como a França. Então, os elogios ao negro, ao campo de hierarquização social, eles são fatores que colocam a categoria do drama, né, utilizado por Da Mata, 1932, o livro que está aqui, eu não estou saindo do contexto, comprei, sempre falando que, nossa, que ligado à motricidade humana, à educação física mesmo, somente ligado à fisiologia do exercício, gostamos de citar Da Mata, como já falei agora, eu te expliquei. Se um matar o outro, acaba os debates. Relaciona algumas questões ao contexto cultural. O professor, os colegas meus falam, gosta de saber se é preto, branco, pardo, azul, quero que você chegue ao final. Vou te treinar. Você quer chegar? Vai buscar. É lógico que há um tipo de crianças excepcionais no campo de fenótipo, genótipos, relacionadas às representações ao futebol. Ok? Vamos lá, então, esses vínculos e expressões naturais. A raça negra, a raça branca, coloca fatores importantes que impulsionam essa impulsividade, que eu coloco a palavra motriz no dicionário, raiz, ou radical, ou radicabilidade, entre essa negatividade ou positividade. É a teoria de 2009, que eu coloquei na educação física. Educação física, educação infantil. Eu deixei lá para Santiane, coloquei só algumas colocações, que é positivo, negativo. Momentos, que negra bonita. Daqui a pouco, que negra feia, falsa, né? Vamos dizer, que negro bonito. Nossa, que negro feio. Então, são fatores. Que branca bonita. Que alemoa feia. Estou jogando para os dois lados. A cara e coroa lá, que Lacan. Até o Odisseia, para mim, é uma tese também, ligada também à psicanálise. E é a psicologia, porque daqui a pouco, se o imperador não fazer um gol, o Adriano Imperador, vai apedrejar ele. Tem momentos que a gente vai jogar bola, momentos que não vai estar bem. Ser humano é o quê? Alongar-se. Com a cultura corporal, alongar-se. Ser é o quê? Ser muitas vezes coloca uma identidade de crise. Você ser todo dia, você ser uma pessoa constante e esforçada, tudo bem. Mas ser a mesma coisa todos os dias, nos platôs que acontece a cada dia, há uma dificuldade. Então, ser preto, ser branco, ou seja, ser pardo, há uma dificuldade a ser o ser humano, nos campos de contexto, falando de religião aqui não. Já é um mal entre os esforços que nós colocamos ligados ao lazer e pesquisas. Mas buscamos a escolher a cada dia um astral bom. Lembra que eu falei sobre o francês? Que houve destaque, disse que o francês, né, nessa parábola, essa história aí, que ele era brasileiro. Já havia lá, ele abriu uma restaurante na França, mas não foi com o Manuel Magro, não. Ele abriu, mas toda vez que ele chegava lá, ele estava sorrindo. E estava o quê? Uma bagunça na família, também a dívida, e sempre rindo para os clientes. E o que ocorria? Eles foram pesquisar o homem lá. E viu como estava cheio de dívida. Não é questão de agiota, não de coisa, mas ele estava lá, o que? Ele não colocou a culpa. Essas questões ligadas ao próprio ser humano em si. Essa ira, esse CPU que acontece de vez em quando, há um surto. O CPU, há um surto. Um processo aqui armazenado. Há um surto, acontece algo que possa acontecer indiretivamente, diretivamente, mas tem pessoas, demagogos, ou socialistas, que vão manusear a sua mente no meio de um modo que vai manipular, que você vai fixar aquilo, e acabou, vai ficar tipo um CPU. Não presta e acabou, é negativo, não é positivo. Não adianta ele discutir, faça virtude, coragem, acabou, errou, acabou, pênalti. Zico, já era. Ó, gente, eu gostei do Zico porque perdeu. Então, há vários fatores que o futebol é um fenômeno ligado à raça, positiva ou negativa, não importa, em questões de linguagem. Ok? Há fatores importantes. Você para e tá falando agora. Então, há fatores, né? Há fatores em questões importantes. Sua alegria?